Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Easy Souls, fabricamos solas, com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 15º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca, tenho comigo, como é habitual, Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Precisam-se de empresas de corte e costura. É o tema de hoje do podcast. De acordo com dados da Apicaps, o setor do calçado perdeu 158 empresas e 4 mil empregos entre 2019 e 2021. Estes foram os efeitos da pandemia. As pequenas empresas de corte e costura foram as mais afetadas e as que mais encerraram a sua atividade. São empresas que agora, com o volume de encomendas que temos na indústria, fazem falta. João Maia, diretor-geral da Apicaps, em declarações ao Dinheiro Vivo, diz que a importação de gás, ou até de produtos acabados de outros países, nomeadamente da Índia e mais recentemente de Marrocos, tem sido uma das soluções adotadas. Refere também que a Apicaps pretende estudar mercados alternativos de forma séria e aprofundada. Esta já é uma estratégia que está a ser seguida por países como Itália, Espanha ou França. Rui, é um problema grande para a indústria de calçado portuguesa. Sim, Pedro, é de facto um problema grande para a indústria de calçado portuguesa, que está a atravessar neste momento uma enorme necessidade de contratar pessoas para as suas fileiras, para vários departamentos, sejam eles de corte, a costura, a montagem, o acabamento, mas em particular, como tu disseste e muito bem, o setor de corte e costura, mais o de costura, está efetivamente com muita falta de mão de obra. Nós neste momento estimamos que existe uma oferta relativamente suficiente naquilo que são as linhas de montagem, mas a costura terá que ser algo que as empresas tenham que neste momento apostar até na deslocalização da sua produção para outros países, porque de facto aquilo que se passa é que não existem costuras para dar razão àquilo que são as encomendas que recebemos. Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o Luís Onofre, presidente da Apicaps, diz que a indústria tem muito trabalho, temos referido, mas que precisa de trabalhadores que não há. Fazem falta, diz Luís Onofre, 2 a 3 mil pessoas na indústria de calçado. Portugal começou há pouco tempo a sofrer um problema de falta de mão de obra que já afeta muitos países europeus. É assim, Rui? Sim, é assim. Na sequência do que disseste. Exatamente, na sequência do que estava a dizer precisamente e desta necessidade de deslocalização, há também esta necessidade da contratação e a contratação de mão de obra é cada vez mais uma dificuldade, porque é compreensível que nesta fase, em virtude também de muitos jovens ao longo de muitos anos terem apostado na sua formação, terem apostado naquilo que é o estudo académico, nós termos uma grave dificuldade agora de atrair pessoas para o setor de calçado. Existe essa necessidade de atrair pessoas para o setor de calçado e talvez não tenha sido bem feita esta ponte e esta ligação entre aquilo que seria estimular os nossos jovens a estudar nas universidades para terem licenciatura em formação superior, mas esquecemos completamente da formação técnica e das indústrias, não é? Naturalmente, das suas linhas produtivas, porque acabaram por, nesta fase, não ter os recursos humanos necessários para este tipo de operações. Em particular, essa necessidade de contratação, não podendo ser suprida no imediato, tem que haver mesmo este recurso a países que possam estar mais próximos. Marrocos assume-se como uma das soluções que tem sido mais procurada por parte das empresas no que respeita ao trabalho da costura. Isto porque Marrocos, a proximidade geográfica, existem acordos comerciais com a Europa que também permitem
facilmente a entregar e recolher o produto, ou entregar a matéria-prima e recolher o produto, assume-se como o destino principal e que pode neste momento servir, digamos assim, como uma salvação para aquilo que são as empresas e as necessidades que têm e responder às encomendas que foram colocadas. Mas Pedro, eu diria que Marrocos não é novidade, porque já desde 2000, se estivermos atentos àquilo que são as divulgações do Centro Tecnológico de Calçado e da própria Apicaps, Marrocos já é um recurso procurado pelos industriais e pela indústria portuguesa como alternativa quando efetivamente a mão de obra escasseia em Portugal. Rui, e entendes que nos tempos mais próximos será importante recorrer a esses países para a produção do sapato completo? Ou da parte da costura, por exemplo? Qual é que... É natural que seria conveniente que as empresas pudessem ter as suas operações o mais próximas possível àquilo que são as suas unidades produtivas, ou seja, se a unidade produtiva não tem uma capacidade de montagem através do abastecimento de cortes, digamos, da costura, mas tem uma costura subcontratada que trabalha aqui próximo, a 5 minutos, a 10 minutos, é muito mais fácil para as empresas fazerem o seu controle de qualidade, seguirem a produção, adequar as técnicas e compreender precisamente os tempos e conseguir estar sempre por dentro daquilo que é a sua produção, deslocalizando para um país externo é mais difícil. Portanto, temos que ter técnicos, tem que haver operadores, tem que haver pessoas de extrema responsabilidade e de extrema confiança que garantam que a fiabilidade e a qualidade do produto é garantida. Temos que levar o conhecimento. Exatamente, temos que levar o conhecimento e, acima de tudo, temos que levar um caderno de operações e um caderno de encargos muitíssimo bem definido. Nós não podemos simplesmente enviar um e-mail e enviar um modelo para se fazer uma amostra para depois recebermos uma produção. É porque o segredo no desenvolvimento do produto também tem que ser passado, como dizes, e muito bem, não é? Temos que efetivamente, ou a indústria do calçado tem que efetivamente dar a conhecer essas técnicas para poder depois receber o produto em conformidade. Rui, vamos avançar para as notas finais? Sim, eu diria que a nota final é precisamente esta e eu queria acrescentar aqui algo, Pedro, porque de facto ao longo de muitos anos aquilo que nós assistimos lamentavelmente foi ao setor do calçado e em particular algumas empresas também a não conseguirem se calhar pagar o preço justo estas unidades de costura subcontratadas no seu preço real, ou seja, havia uma competitividade muito grande na subcontratação nas costuras. É natural que o cliente pressione e que os preços fossem, como se chama dizer, esmagados. Mas, de certa forma, também as costuras acabaram por ser esmagadas, ou seja, muitas empresas não conseguiram, nem sempre conseguiram, se calhar, pagar aquilo que seria o justo valor a estas pequenas empresas, e hoje em dia essa asfixia levou a que muitas delas tivessem fechado e agora os recursos não existem, portanto. É também algo que se deve aprender por parte da indústria, porque não pode acontecer hoje em dia nós procurarmos um outro país porque não tivemos a capacidade de pagar aquilo que era o justo valor. É importantíssimo olhar para isto como um ensinamento e estar atentos para o futuro para que não volte a acontecer. Eu também tenho aqui uma nota final. A Apicaps está a solicitar às empresas do setor de calçado que ajudem a população ucraniana através da doação de sapatos. A associação pede aos empresários do calçado a cedência de botas e sapatilhas para homem e criança, e sei que já há fábricas que já meteram mãos à obra. Rui, muito obrigado pela tua presença mais uma vez e chegamos ao fim deste episódio do podcast. Pode acompanhar o mais famoso podcast sobre calçado no site e nas redes sociais do Felgueiras Magazine. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio. Eu esqueci-me de dizer uma coisa neste podcast que devia ter dito. Devia estar lá, que é a necessidade de Marrocos não é pelo preço hoje em dia. É paradigmático, mas não é o preço. É simplesmente a falta de capacidade de escoar a produção que existe. Porque o que vamos pagar hoje em dia a Marrocos é exatamente o mesmo que pagaríamos aqui, ou mais às vezes. A questão aqui é preciso ir a Marrocos porque não há costuras aqui.
E o problema é maior se ficarmos com os materiais dentro de portas e se não produzimos aquilo que temos de encomendas.